Dos pés de Rodinei veio o título do Flamengo. Parabéns, Mengão, campeão da Copa do Brasil 2022, daquele jeito, nas penalidades, na emoção, diante do seu torcedor no Maracanã. E agora a gente abre o Canelada com muita expectativa. O pilhado já tá grandão. O nosso velho Vamp começou a quinta-feira com R$6.000 a menos no bolso e vai ter que aguentar a zoação do pilhado e também do nosso Rodrigo Viga, que estão lá no Rio de Janeiro e estão se preparando para daqui a alguns minutinhos entrarem no Canelada da Jovem Pan. Rodinei marcou o gol, o pênalti que deu a taça para o Flamengo. Muito boa noite para você, Bruno Prado. Quem diria, como o futebol dá voltas. E alô, Mauro César Pereira, hein? A gente está aqui no aguardo do Mauro César. Será que vai ter algum comentário em relação ao Rodinei? Algum pronunciamento nas redes sociais? Mas e aí, Bruno? O Vampeta já chegou por aqui, estava se arrumando. Vou começar pelo homem, pelo Vampeta. E aí, Vamp, quando o Cássio pegou aquela cobrança, eu acho que você ficou ali já na expectativa, poxa, eu acho que vai dar, tal. Quando o Corinthians fez o gol, né? Acho que quando o Corinthians fez o gol, você já estava na expectativa. Cássio pega a primeira cobrança, aí aumentou a expectativa do Vamp. Mas depois, meu amigo Fagner perdeu cobrança, Matheus Vital acabou isolando, e aí deu a chance de ouro pro Flamengo e o Rodinei não perdeu. E aí, Vamp, tá pronto para aguentar a zoação aí do pilhado, da galera? Boa noite, Pedro, boa noite, Bruno, Fábio Piperno, boa noite a todos. Vamos pegar do começo, né? Começa o jogo, uns 7 minutos, o Corinthians toma o gol, né? Bela jogada do Arrascaeta com Felipe Luiz, o Everton Ribeiro acha o Pedro, faz 1-0. Né? Depois o Flamengo não cria mais nada, teve 2 lances de impedimento, né? No gol do Arrascaeta e do próprio gol do Gabigol. Né? O Corinthians no segundo tempo cria muito, né? Volta diferente. Em toda a temporada eu acho que o Corinthians não jogou como jogou o segundo tempo, né? No Maracanã. E o Flamengo perde ali suas duplas de volante, né? O Vidal sai substituído e o Thiago Maia machucado. Fica Davi Luiz com o Mateuzinho, um zagueiro e um lateral direito. O Corinthians se aproveita disso, consegue o empate, vai para os pênaltis, bota a vantagem, né? Mas assim, que nem fala o nosso querido professor Madeira Nogueira, final de filme, gol do Rodinei com o Tite no Maracanã. Rodinei é seleção. Agora o Viga, o Mauro César Pereira e o pilhado vai se render. Se prepara, hein? Mas assim, perdi a aposta, mas o segundo tempo foi um jogo até os pênaltis. Deixou muita gente emocionada. Muita gente com a flor da pele. Por um momento o Viga ligou lá pra escola do filho e falou, calma aí, esse mês eu acho que eu não vou pagar a mensalidade. Não, mas foi uma Copa do Brasil assim, decidida, assim, né? O segundo tempo do Corinthians é muito bom, né? O Corinthians jogou muito mesmo. Só que o histórico de Wagner nos pênaltis no Corinthians não é bom. Toda vez que ele vai numa sequência de disputa de pênalti, ele não fez um pênalti, né? Assim, o Corinthians tinha vantagem, perdeu, aí ficou no mata-mata ali, o Matheus Vital isolou e cai logo no pé de quem? Aqui se faz, aqui se paga. É mesmo. Rodinei. E tá indo embora, hein? Velho Vamp. É verdade. Será que o jogo de hoje, cobrança decisiva, será que será um fator determinante para o Rodinei renovar contrato para o Flamengo? É tema aqui para o Canelada da Jovem Pan, a gente já está conectando o pilhado, também o nosso Rodrigo Viga. Emoção a cada passo no Maracanã, depois do que o pilhado sofreu lá em Montevidéu, no Uruguai. Agora chegou o dia do nosso pilhado se redimir aqui no Canelada. E mais uma vez contra o Vampeta. Já se prepara, Vamp. Vai ser agora no Canelada, vai ser amanhã no Bote Pronto, todo fantasiado. Pago. E você vai trazer a grana. Vai trazer a dinheiro para Cruz Verde. Você vai trazer em dinheiro, então. Então tá aí. E o Viga foi mais ousado, hein? R$5.000. Boa. Pilhado, 1.000. E o Vampeta, ele já entra nesta quinta-feira com R$6.000 a menos no bolso e vai bancar um monte de viagem aí do pilhado, um monte de coisa, né? O Viga eu vou bancar para ir para... O Viga falou que vai fazer uma final do seu dinheiro aí. Aqui, ó. É verdade, tá chegando. E aí, Nilson César, você que narrou esse jogo, saiu dos pés do Rodinei, o título do Mengão, hein, Uma Nilson? homenagem ao Mauro César Pereira, né? Né?
O Rodinei falou, eu quero homenagear o Mauro César, marcar o gol que vai dar o título ao Flamengo. Mas deixando a brincadeira de lado, o Corinthians jogou muita bola. Segundo tempo do Corinthians, olha, poderia até ter virado o jogo. Poderia até ter virado o jogo. Eu achei estranho. O Flamengo foi muito passivo no segundo tempo, né? Um time que aceitou demais o Corinthians jogando mais bola. E o Corinthians foi um time que jogou com apetite, com faca nos dentes, com aplicação. Talvez tenha feito o melhor segundo tempo, a melhor partida, né? De toda a temporada nesse segundo tempo. Né? Talvez tenha feito. Só que aí pênalti é engraçado, que pênalti você pode ter uma loucura dessa que aconteceu com o Vital, ele chutou lá no Pão de Açúcar, né? Ele mirou o bondinho do Pão de Açúcar, meteu a bola lá no Pão de Açúcar, e o Rodinei, esse sim, esse com talento, com categoria, com tranquilidade, com convicção do que estava fazendo, só tirou do Cássio, jogou no canto direito alto e fez o gol que deu o título ao Flamengo. Acho que acabou o campeão melhor, a equipe melhor acabou ganhando o título, né? Não foi pela partida de hoje, não. Eu estou falando uma análise de toda a competição, né? Então o Flamengo parece que não perdeu nenhum jogo, né? Na Copa do Brasil, né? Não. Perdeu pro Atlético Mineiro. Perdeu pro Atlético Perdeu o jogo 2-1, Mineiro. Lá em Minas. Não, perdeu só um jogo, depois reverteu quando perdeu no Maracanã, né? Então o Flamengo teve todos os méritos para chegar a essa final de Copa do Brasil, ganhou o título, sem jogar bem, principalmente o segundo tempo. O primeiro tempo ainda foi mais equilibrado, mas no segundo tempo o Corinthians foi melhor. Sem jogar bem, o Flamengo acabou ganhando nos pênaltis essa Copa do Brasil. Parabéns ao Flamengo. E para mim o Corinthians jogou muito mais bola hoje no Maracanã, sobretudo no segundo tempo, do que em Itaquera. Eu tive essa impressão. E para você, Fábio Piperno, Bruno Prado, que também estão aqui nesse Canelada especial logo após o título do Flamengo na Copa do Brasil. Bom, o que o Nilson falou do jogo de hoje, o Corinthians ele mereceu o resultado, levando para os pênaltis. Foi um jogo bom, né? Um jogo emocionante. O Flamengo faz um gol cedo ali, parece que o Flamengo ganharia a final com tranquilidade, que a princípio a ideia de todo mundo era que o Corinthians jogaria ali para se defender, tentar levar para os pênaltis, mas com 7 minutos já muda tudo, né? Já sai um gol do Flamengo, o Corinthians não poderia ficar atrás tentando segurar o empate. E aí o Corinthians faz um grande segundo tempo, né? O Corinthians faz um segundo tempo que ele se impõe, joga o Flamengo para trás, o Flamengo não consegue sair, o Flamengo começa a ter problemas também, o Vidal sai, entra Mateuzinho para jogar no meio campo, depois machuca o Thiago Maia, tem que adiantar Davi Luiz para volante, entra Fabrício Bruno, a Arrascaeta não está 100%, sai. Então o Flamengo começa a perder jogadores também. E o Corinthians cresce, o Corinthians domina o segundo tempo, faz o gol de empate, até poderia ter virado pelo que jogou no segundo tempo, não conseguiu. E aí nos pênaltis uma virada, já que o Flamengo perde primeiro, depois vira na decisão por pênaltis. Então foi um jogo emocionante, foi um jogo legal. Claro que o Flamengo tem um time melhor que o do Corinthians, mas no jogo de hoje não foi. No jogo de hoje o Corinthians, principalmente na segunda etapa, fez uma grande partida, foi superior a um adversário que é mais forte, que tem jogadores mais talentosos, mas é a final, mata-mata. Em Itaquera o Corinthians não conseguiu fazer um bom jogo, né? É uma decisão de 2 jogos, é sempre bom lembrar. Em Itaquera o Flamengo esteve mais perto de vencer e nos pênaltis acabou dando o Flamengo. Então, assim, eu não discuto o título. Claro que o torcedor do Corinthians hoje está triste, perdeu nos pênaltis, esteve perto de uma conquista, mas o Corinthians jogou muita bola. Foi uma grande partida do Corinthians lá no Maracanã. Então, fica pro torcedor do Corinthians triste pelo resultado, mas tenho certeza que o corintiano gostou do que viu do seu time hoje no Rio de Janeiro. Para mim, o melhor jogo do Corinthians no ano. Melhor do que algumas goleadas aí, Santos, Atlético Goianiense, até contra o Fluminense. Pela força do adversário, pelo cenário adverso, foi uma grande partida do Corinthians. E o Pilharo tá se ajeitando, daqui a pouquinho ele chega, vai tirar onda, tá grandão, depois do título do Flamengo. Mais ou menos, né? Você acha, Nilson, mais ou menos? Mais ou menos. Mas foi nos pênaltis, Maracanã lotado, contra o Corinthians. Tomou um banho do Corinthians no segundo tempo, tomou um banho do Corinthians. O Flamengo poderia ter feito o segundo gol no lance do Arrascaeta, né? Que o Cássio foi muito bem, né? Mas em si, o segundo tempo, o Corinthians merecia um empate. E aí abriu vantagem nos pênaltis, não soube tirar a vantagem, e o Flamengo podia até ter ganho, né, Vamp? Aquele gol do Roger Guedes embaixo do gol. Também teve esse lance, esse lance. Que deu impedimento, mas se depois fosse ver no VAR, daria o gol. Daria o gol. E a gente tem aqui
a participação também do Mauro César Pereira. Ele se pronunciou nas redes sociais sobre o Rodinei. Tá aí. Rodinei errou várias vezes durante o jogo e foi quem deu condições a Roger Guedes no gol incrível que perdeu, que a gente acabou de mencionar. Mas bateu um pênalti contra Cássio com uma seriedade que merece elogios. Isso, Mauro Perfeito. César. Boa, Mauro César. Homenagem ao Mauro. O Rodinei falou, ele saiu correndo, falou, é pra você, Mauro. É pra você, Maurão. Aí, ó. Título do Mengão. Tá aí o Mauro César Pereira, a gente estava aguardando, né, esse momento. E para você, Fábio Piperno, a sua análise, Flamengo campeão da Copa do Brasil, Piperno. Boa noite, senhores. A dificuldade do Flamengo não me surpreendeu. Falei sobre isso hoje, na hora do almoço, e na semana passada aqui. Quando eu disse que o Corinthians, ao empatar em Itaquera, tinha diminuído um pouco o favoritismo do Flamengo, é porque a gente sabia como o Corinthians ia jogar no Maracanã. O Corinthians, em hipótese alguma, iria jogar aberto em Itaquera. O Corinthians tem que decidir em casa, partir para cima. Não ia fazer isso. Até porque o Corinthians sabe que o Flamengo é melhor, então não vai jogar de peito aberto contra um adversário melhor. Agora, o jogo também mostrou que o Corinthians evolui muito nesses últimos meses, né? Especialmente nesses 2 últimos meses. É claro que o técnico está mais tempo conhecendo mais o elenco. Alguns jogadores estavam contundidos, estão de volta. O Marcon, por exemplo, é um belíssimo reforço. Então o Corinthians tem uma defesa forte, o Corinthians tem bons jogadores de meio campo, o Fausto Vera se adaptou rapidamente. De todos esses estrangeiros que chegaram aqui ao futebol paulista no segundo semestre, ele foi de longe o que se adaptou mais rápido. E o Corinthians tem 2 atacantes de bom nível, embora o Roger Guedes tenha atuado mal hoje. Então, é um time que já tem virtudes. Agora, jogou contra uma equipe que é muito melhor e impôs sérias dificuldades. E veja, o Flamengo ganhou e se manteve no jogo e evitou até uma derrota no segundo tempo, a partir do momento que usou bem o banco, né? O Cebolinha é outro jogador que está em evolução. Ele melhorou nos últimos jogos. O Vidal ainda está longe de ser aquele jogador que a gente imagina. E hoje, inclusive, na hora do almoço, eu defendi muito a escalação dele, dizendo que ele é mais jogador, e é mesmo, né, do que o João Gomes. Só que hoje ele jogou abaixo do que eu imaginava. Então, o Flamengo ganhou com todos os méritos. Claro que ninguém quer perder final. Vice não é prêmio de consolação para absolutamente ninguém, mas a verdade também é o seguinte: o Corinthians acaba de ser vice de Copa do Brasil, é um Corinthians que luta ainda pelo vice, quem sabe um 3º, 4º lugar do Brasileiro, ou seja, está brigando no bloco de cima. Então o Corinthians, com isso, a tendência é que ele termine a temporada dentro daquilo que a gente imaginava lá atrás, quando o Corinthians investiu muito, contratou vários medalhões, vários figurões, mas demorou um pouco para embalar. E com essa premiação de 25 milhões de reais pelo vice, o Corinthians certamente amortiza uma parte dos altos investimentos que fez para ter esse elenco que hoje disputou a final. E o Corinthians, Pedro, ele é eliminado da Libertadores para quem podia ser eliminado, o Flamengo. Isso. O Corinthians perde a final para um Flamengo, que é favorito a ganhar tudo na temporada, né? Quando a gente começou a temporada, apontava isso. E o Corinthians, no Campeonato Nacional, está atrás do Flamengo. Assim, o Palmeiras já está com título, mas assim, para a temporada, quando a gente pegou do 0, você apontaria, né? Eu acho que a grande decepção da temporada é o Atlético Mineiro. Ah, com certeza. Agora, com certeza. Isso é uma coisa rápida. E Itaquera só perdeu para quem podia perder, Palmeiras e Flamengo. Não perdeu para ninguém mais. Você tocou num ponto extremamente importante. Santos, lá no comecinho do Paulista. Porque o Corinthians vinha de uma sequência contra o Flamengo de 10 jogos e tinha perdido 9. Ganhou aquele jogo do Itaquera. Agora, você vê, já são 2 empates contra o todo-poderoso Flamengo. E isso é mais um sintoma de que o time melhorou. Evoluiu. O Corinthians evoluiu. Acho que a tendência do Corinthians, se o Vitor Pereira continuar para a temporada do ano que vem, que eu acho que pode continuar, né? A diretoria está com muita vontade que ele continue, né? Precisa ver se ele quer, né? Então, se ele eu acho que ele fica se não tiver nada melhor para ele na Europa, porque eu acho que não tem. Acho que não tem, não. Porque ele tá. Se ele continuar para o ano que vem aqui, ele vai ter um rendimento melhor, Vampeta, porque ele é já que nem o Abel. Temporada inteira. É que nem o Abel. Já tem uma temporada, já chegou uma final de Copa do Brasil. Pode dizer quem quer, quem não quer no grupo. Isso, perdeu a final de Copa do Brasil no Maracanã lotado nos pênaltis, né? Enfim, ele tá com um saldo bem positivo. E eu acho que o Corinthians
vai ganhar uma vaga aí para Libertadores da América sem precisar disputar a fase de grupo. Os 6 primeiros, provavelmente, né? Eu acho. Direto, né? Eu acho. Ivan, tem muita gente aqui já no canal do YouTube Jovem Pan Esportes falando do Sal Grosso. E o Sal Grosso, deu Ivan? certo. E o Sal Grosso? Mas de novo, eu tenho que explicar o sal grosso, pelo amor de Deus. Ó, macumba é uma coisa. Nós vivemos no estado laico. Laico. Macumba é uma coisa. E se fosse macumba, se respeita todas as crenças, todas as religiões. Era o dia da Nossa Senhora da Aparecida, eu levei o texto da Nossa Senhora da Aparecida, eu benzi a taça. Lógico que eu queria que ficasse no estado de São Paulo. Lógico que eu queria que ficasse no Corinthians. Né? Quase, meu né? grosso. Quase. Não foi pra... Se você fazer uma macumba, você vai sexta-feira nas encruzilhadas, você vai ver galinha preta, vela, cachaça, Vela charuto. preta também. Vermelho ou Isso, preto? eu tava o Brasil todo me vendo, o mundo todo me vendo. Eu tava num estádio com mais de 40 mil pessoas, botei o texto de Nossa Senhora da Aparecida, sal grosso e água. O padre Marcos que me deu. Sabe o que o padre Marcos me falou? Que o sal grosso, ele é usado até para exorcismo. Tá vendo? Ixi. Até isso eu aprendi. Tá vendo? E se eu exorcizou alguma coisa lá? Não tinha a taça bonita lá. dele. Você viu hoje? Quem foi que entrou com a taça? Edilson E o Adílio. Ele queria que terminasse o campeonato da forma que terminou. Emocionante, né, Não Vamos? foi? Que teve gente que. Nossa, que com a flor da pele. Mas certamente essa será uma imagem muito lembrada, né? Não, Principalmente foi uma nas temporada próximas boa, horas. tá vendo? A temporada foi boa. Uma Copa do Brasil diferente. Entrou lá todas as crianças de todos os estados do Brasil, cada um com sua bandeira, representando o seu estado, e o velho Vamp entrou junto com o Juan para levar a taça. E você roubou tanto a cena que você entrou junto do Juan do Flamengo. Só que no dia seguinte, nos jornais, nas matérias, só passou você lá com o Sal Grosso, tudo. Mas o Juan está ao meu lado, ele vai sair em tudo, ele saiu em tudo também. Ele aproveitou.